Vamos ler mais uma vez. 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Glória a Deus. São palavras do próprio Jesus. E Jesus, calma, nós já vamos orar se você já me abençoou, mas nós vamos orar mais uma vez. Mas eu queria dizer que Jesus, aqui em Lucas 6, os versos do 43 ao 49, mais ou menos por aí, do 46 ao 49, ele estava finalizando o seu sermão. Quem já ouviu falar no Sermão da Montanha? Então, o verso 47, como se fosse uma conclusão, né? De todo o sermão. Que diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu quero saber aqui, alguém quer saber a continuação? Amém? Sei que você já orou por mim, mas como estou um pouquinho nervosa, quero orar de novo. Então feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Sabemos que já iniciamos com oração, já iniciamos Te adorando através de canções. E nesse momento nós queremos consagrar a Ti esse momento, que é o momento da Tua palavra. Então que os nossos corações estejam abertos, disponíveis, para que o Senhor continue falando conosco nessa noite, meu Deus. Não deixe, ó Pai, que nenhuma palavra se perca na nossa mente, no nosso interior, mas que nós possamos absorver cada detalhe daquilo que o Senhor quer ministrar nesse momento a cada um de nós. Senhor, a Tua igreja já clamou por mim, mas nesse momento eu quero clamar pela Tua igreja, por cada mente, por cada coração. Que eles estejam, Senhor, focados, alinhados, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus, não deixe que nada disperse, não deixe que nenhuma ansiedade, nenhum pensamento do amanhã, do que eles vão ter que fazer amanhã, não deixe que nada venha tirar o foco de Ti. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, alimenta-nos nessa noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Então Jesus, ele estava finalizando o sermão, né? E aí ele fala no verso 47, eu vou ler mais uma vez: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e fez o quê? Cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. Amém. No verso 47, a palavra diz aqui, observa, né? Aquele que ouve a minha palavra e observa. E em algumas traduções pode estar pratica.
Quem está pratica aí? Tem alguém que esteja pratica ou está observa? Aqui está como? Observa. E lá no original grego, dentre muitos significados, tem uma palavra que é bem semelhante que me chamou a atenção, que é a palavra executa, de executar. Glória a Deus. Então a gente pode falar Jesus falando, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as executa. Glória a Deus. Amém. Vai ser semelhante a ele, termina, né? Quando o Espírito Santo me mostrou e sinalizou esse versículo, essa palavra, essa passagem, eu me lembrei de algo que acontece muito comigo e talvez aconteça com você também, né? De que não há nada mais frustrante do que a gente... Vem uma pessoa que pede um conselho seu, e aí você dá um bom conselho, você está ali dedicando tempo para aquela pessoa, né? E você começa a aconselhar aquela pessoa e ministra na palavra. E aí você fala, e você fala, tá entendendo? Tá entendendo? E a pessoa, sim, amém, amém. Então, olha, a palavra de Deus diz para você fazer dessa forma, minha amada. Para você fazer dessa forma, meu querido. Tá entendendo? Sim, sim. Tá ouvindo? Sim. Aí a pessoa vira as costas, quando você vê, ela não fez nada daquilo que você aconselhou. Já aconteceu com você? Sim, pastor André. Como ministros de casais, acontece muito. Tem que honrar o seu marido. Não pode ter gritaria, né? Tem que respeitar, não é assim? A pessoa vira as costas e começa a murmurar, a reclamar, a falar alto, a desrespeitar. Alguém já passou por isso? Levanta a mãozinha aqui. Você gastou aquele tempo, né? Você se dedicou, você orou, você deu bons conselhos para aquela pessoa. Ela virou as costas e fez nada que você falou. Não fez nada que na verdade, o Espírito Santo falou para ela através da sua vida, né? É frustrante ou não é? É frustrante ou não é? Sim, né? O verso 48, Jesus, ele falou, essa pessoa que ouve a minha palavra e executa é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus. Bateu com ímpeto. Aqui fala sobre uma enchente, né? Vindo a enchente. E aí eu me lembrei dos últimos dias de muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Fatos, né, que ocorreram. Muito tristes, né, de pessoas que perderam tudo na enchente. Para a gente ver a força da correnteza, né, a força das águas, né? Não segura nada. Vocês viram aquele rapaz que salvou a mãe e as filhas no carro? Ele estava no ônibus, né? Foi a semana passada, não foi? E ali, aquelas correntes de águas, aquela correnteza muito forte. Assim que ele tirou, eram uma ou duas filhas, eu não me recordo. Duas. Quando ele tirou a mãe, né? A moça, que foi por último, na mesma hora a correnteza levou o carro. E aí você vê que tristeza, né, gente? Leva tudo mesmo, assim. Boia tudo, né? Vai carregando tudo. Lixo, vai carregando cama, vai carregando geladeira. Carrega tudo para a gente ver a correnteza das águas. Que cenas tristes que a gente, infelizmente, a gente ainda continua vendo, né? Outra coisa que eu me lembrei muito sobre, para a gente ver a força das águas.
sobre caixote. Alguém já levou caixote aqui na praia? Quem já levou aqui? Gente, eu já levei um caixote tão forte. Lá em Barra de São João, aquele mar é muito bravo, né? E a onda, ela não te joga para frente, para areia. A onda, ela faz assim, ó, nela mesma. E aí você vai rodando ali até encontrar Jesus, está arrependido. E aí teve uma vez, fui eu e meu irmão. Meu irmão, está sendo gravado. Te amo, meu irmão. Amém. Ele sempre me leva para umas furadas, glória a Deus. E vamos, Lu, vamos. Aí eu fui com ele. E veio uma onda tão forte, gente, que me derrubou. E eu embaixo da onda, rodando embaixo da onda. E ele só segurando o meu braço assim, ó. Vem, Lu. E só tinha o meu braço do lado de fora. Tamanha a fortaleza daquela onda, da força daquelas águas. Né? Então, só para ilustrar um pouquinho, né? Quando falou em correnteza e quando fala assim, bateu de ímpeto naquela casa. Né? Ela permaneceu de pé. Você pode dar um glória a Deus? Quem pratica a palavra está alicerçado na rocha. Amém? Estou sozinha aqui ou você não está entendendo? Quem pratica a palavra, quem pratica a verdade, está alicerçado na rocha. Pode vir a enchente, pode vir uma onda muito forte, mas você vai estar ali, firmado na rocha. Amém? E o verso 49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces. Diga comigo, sem alicerces. Na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, em contrapartida, aquele que não pratica a palavra vive a ruína. Repita assim comigo: quem pratica a palavra está alicerçado sobre a rocha. Quem não pratica a palavra vive a ruína. Você acredita que é a palavra de Deus? Jesus está falando isso. Amém? Só que lá em Mateus, você pode abrir Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O evangelista Mateus, ele vai nos mostrar Jesus no mesmo sermão, glória a Deus, só que com alguns detalhes que diferenciam e que até enriquecem, vão enriquecer o nosso entendimento nessa noite. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz, Jesus falando: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu o quê? A chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. A chuva, o vento, a correnteza, as enchentes significam o quê, meus amados? As adversidades, as tribulações que nós enfrentamos diariamente. E nós até ministramos aqui no início que nós também nos gloriamos nas tribulações. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? A chuva, o vento, a correnteza significam as nossas adversidades. A tempestade, o gigante,
São figuras que representam as nossas dificuldades, que representam as tribulações. E aí eu te pergunto, qual é a tempestade que você tem vivido? Qual é a chuva? Qual é o vento forte? Qual é o furacão que você tem passado? Às vezes, evangelista, não é nem vento não, não é nem vento, vento é pouco. Eu estou passando por um furacão. Tem alguém aqui assim? Oh, amém, glória a Deus. Os corajosos, tem alguém aqui assim? Não é vento não, né? Isso aí é brisa, perto do que eu estou passando. Nós vamos orar, glória a Deus, amém? Amém. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai correlacionar o prudente, o homem prudente com o homem insensato. Vamos ler o verso 26? E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem o quê? Insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Então Jesus, ele vai aqui em Mateus correlacionar o insensato com o prudente. E essa relação que ele faz do insensato com o prudente vai estar diretamente ligado com a prática ou não da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Amém, queridos? E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei que tipo de vento você tem passado. Eu não sei que tipo de correnteza você tem vivido. Eu quero profetizar que você já está alicerçado na rocha. E como homem, como mulher prudente do Senhor, que eu sei que você é, que você permaneça firme. Permaneça firme. Olha, querido, o gigante ele pode se levantar. Permaneça firme na palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Seja prudente, continue ouvindo e continue praticando as instruções do Espírito Santo de Deus. Porque você, a onda, o mar, o vento, pode até vir de ímpeto contra você, mas você não vai estar em ruínas, você não vai cair, você vai permanecer de pé para a glória desse Deus poderoso a quem nós servimos. E aí esse sermão, que começa lá no capítulo 5, você não precisa abrir, mas eu vou ler só alguns títulos, né? Ele fala das bem-aventuranças, você pode dar uma glória a Deus? Os discípulos são o sal da terra e luz do mundo, glória a Deus. O cumprimento da lei dos profetas, glória a Deus. Aí a continuação, né? Ele fala sobre oração, sobre jejum, sobre as esmolas, né? O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solitude pela nossa vida, o hábito de julgar os outros, glória a Deus, isso tudo está aqui no Sermão da Montanha, amém? A bondade de Deus, quem quer viver aqui a bondade de Deus? Os dois caminhos, os falsos profetas, aleluia, quem entrará no reino dos céus? E aí Jesus, no final desse discurso, no final dessa pregação, no final desse sermão, ele vem falando dos dois alicerces. No fim do seu sermão, é como se Jesus estivesse falando: ei, e aí? O que vocês vão fazer com tudo isso? Você pode dar glória a Deus? Vira para o seu irmão e fala assim: e aí? São tantas instruções. Você crê que as instruções vindas do próprio Senhor Jesus são ricas? Amém? A palavra de Deus é rica para você? Amém? Amém. E aí? O que vocês vão fazer? O que eu vou fazer com isso? O que aquelas pessoas iriam fazer com tanta informação, com tantos ensinamentos, com tantos conselhos, com tanta exortação?
O que vocês vão fazer? E agora, onde vocês vão estruturar? Onde vocês vão se estruturar? Na ruína ou na rocha? O que vocês vão ser a partir de agora, depois de ouvir tudo isso? Era como se Jesus estivesse falando, vocês, ao ouvir isso, vocês vão praticar. E por isso vocês vão ser chamados de prudentes? Ou vocês ouviram isso tudo e vão deixar para lá e vão viver como insensatos? O que vocês vão fazer com esse tesouro? Porque a palavra de Deus é tesouro que entra no nosso coração. Além de semente, é uma semente preciosa, glória a Deus. É um tesouro que está entrando hoje no meu e no teu coração. Você pode se alegrar, porque ainda, eu falei isso uma vez, e repito, nós ainda somos uma nação que temos o privilégio de podermos ler, ouvir livremente a palavra de Deus. Ainda. O negócio já está estreitando, né, pastor Fabiano? Como o pastor Fabiano pregou, né? Nos últimos dias, as pessoas iam ficar o quê? Incomodadas, já estão ficando incomodadas. Está se estreitando, mas nós ainda temos essa liberdade. E você pode nessa noite celebrar o Senhor por estar ouvindo a palavra do Senhor hoje. Com liberdade. Glória a Deus. E aí, o que nós vamos fazer, queridos? E talvez, você fazendo uma análise, lendo Lucas 6 ou lendo Mateus 7, talvez você esteja refletindo aí no seu lugar. Como eu estou aqui refletindo, como refleti durante essa semana. Talvez você esteja analisando, olha, eu acho que eu poderia estar praticando mais a palavra de Deus. Eu acho que eu poderia estar amando mais o meu próximo. Eu acho que eu poderia estar perdoando mais. Eu acho que eu poderia estar vivendo mais. Eu acho que eu poderia estar ouvindo, não somente ouvindo, mas observando, executando, colocando em prática aquilo que tem sido ministrado nesse altar, naquele altar, nesse altar, ou aonde você estiver, na sua casa. Deus fala contigo, glória a Deus. E Ele tem usado pessoas, Ele tem usado ministros, Ele tem usado profetas, Ele tem usado pessoas na rua para falar com você. Porque Ele te ama, glória a Deus. Mas aí talvez você fazendo uma análise lá no seu interior, talvez você esteja aqui pensando, olha, eu poderia, eu acho que realmente eu estou sendo mais insensato do que prudente. Eu estou mais em ruínas do que na rocha. Eu quero te dizer uma coisa, não sei se você tem praticado a palavra da verdade, mas eu quero declarar sobre a sua vida que há esperança, ainda dá tempo para você começar, a partir de hoje, a partir de agora, começar a praticar a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Ainda dá tempo, sabe por quê? Porque a rocha está aqui nesse lugar. A rocha está aqui. Quem é a rocha? Eu quero pedir aos meus amados da mídia, eu não vou ler, não vamos abrir, mas eu queria que vocês colocassem os versículos que eu vou falar. Salmo 40, verso 2. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eles são rápidos, oh aleluia. Mal falei já, pá. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Diga assim comigo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de praticar a palavra de Deus e de andar sobre a rocha. Ele quer firmar os teus pés nessa noite. Você pode dar glória a Deus? 1 Coríntios 10, versos 3 e 4. 1 Coríntios 10,
versos 3 e 4. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, até me esqueci aqui, fiquei empolgada. Isaías 26. Gente, olha, a palavra de Deus é vida. Receba a vida do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pode dar uma glória a Deus? 1 Samuel 2, 2. Samuel 2, 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Para terminar, tem vários, mas coloquei só mais um. Salmos 62, verso 6. Salmo 62, verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Glória a Deus. Quantos aqui querem estar alicerçados sobre a rocha? A rocha é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E aí, o Espírito Santo nos leva para o livro de Tiago. Toda vez que vem Tiago assim, eu já tremo na base. Tiago é forte demais. Pode abrir comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Quem achar, diga glória a Deus. Tiago. Alguém já achou aí? Tiago, capítulo 1, o verso 22 ao 25. O Tiago, ele vai falar também sobre aquele que ouve a palavra e pratica. E ele também vai fazer a mesma comparação de Jesus em Lucas, em Mateus, mas de um panorama diferente, com uma visão um pouco diferente. E ele também vai comparar a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Tiago 1, 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou enganando-vos a vós mesmos, algumas versões. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante. Olha aí. É semelhante ao quê? Ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei e a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Posso ouvir um aleluia aí? Glória a Deus. Quer ser bem-aventurado? Quem quer? Quem quer ser bem-aventurado? Amém? Seja cumpridor. Cumpra a palavra de Deus. Seja cumpridor, não apenas ouvinte, mas cumpra
a palavra de Deus. E aí ele fala, né? Eu achei interessante porque ele fala também, né? Que aquele que ouve e não pratica, ou aquele que ouve e pratica é semelhante a. Achei muito interessante. E aí ele fala, né? A metáfora, a comparação, né? Só que ele faz diferente. Ele vai comparar essas pessoas, a pessoa que ouve e não é cumpridor e não é praticante. Inclusive você acredita, não sei se você já sabe, mas por muitos e muitos anos, as pessoas perguntavam para o católico, qual é a sua religião? E a pessoa falava, eu sou católico praticante. Quem já ouviu aqui isso? E algumas pessoas falavam, eu sou católico não praticante. Você sabia que já há algum tempo o IBGE já constatou um grande número de evangélicos não praticantes? Há muito tempo, é misericórdia. Virou um subgrupo, né? Daqueles que seguem o evangelho, ou não seguem, né, no caso. Infelizmente, nós entramos para essa estatística. Evangélicos não praticam. Isso é muito espantoso. E aí ele fala que a pessoa que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que ela se olha no espelho. Só que ao se olhar no espelho, ela vai contemplar o seu rosto natural. Sabe o que significa? Significa que aquele que só ouve, eu só ouço e não pratico. Eu estou aqui agora, glória a Deus. Você está aqui comigo. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu estou ouvindo os conselhos e os ensinamentos de Deus. E aí, é como se eu saísse daquele ambiente. Você está entendendo? Eu estou nesse ambiente ouvindo. É como se eu saísse daquele ambiente. E aí eu me esqueço. Eu me esqueço de tudo aquilo que eu ouvi porque eu não pus em prática. Eu não coloquei em execução. Aí o que acontece? Por que eu esqueço? Porque nada mudou. Não fez diferença nenhuma porque eu não pratiquei. Eu só ouvi. Não houve transformação. Eu olho para o espelho e eu vejo o meu rosto natural. Quem não é praticante da verdade, olha para o espelho e reflete a si mesmo. Eu achei interessante que o pastor Vitor, acho que foi quinta-feira passada, quando ele pegou, né, o microfone, foi o pastor Fabiano que ministrou, mas acho que foi na quinta-feira, o pastor Vitor, ele falou algo que ficou muito gravado na minha mente. Que quando nós acordamos, a gente se levanta, né? A gente acorda. A primeira coisa que a gente faz, a gente vai para o banheiro ou para onde estiver lá, onde você vai fazer a sua rotina, né, matinal. Você olha para onde? Para o espelho. Não é assim? É assim ou não é? Estou sozinha aqui, cadê o glória a Deus, aleluia? Não é? Ah, tá. Quando nós acordamos e nos levantamos, queremos começar o nosso dia, a gente começa olhando para o espelho. E a nossa cara tá bonitinha? Acorda com a cara toda o quê? Amassada. Aquilo que você vê está sendo bom para você? Não. Eu lembro que eu até falei com a minha mãe, cheio de remela, E a gente tem que fazer o quê? A gente olha para o espelho, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que limpar o nosso rosto. Glória a Deus.
escovar os dentes, glória a Deus, fazer a limpeza, glória a Deus, para a gente começar o dia diferente, transformado, renovado, nada de cara amassada. Amém? E quando eu ouço e pratico a palavra de Deus, eu permito que a obra do Espírito Santo de Deus seja feita na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus? Eu olho no espelho. Não está legal aquilo que eu estou vendo. Eu vejo o meu homem natural, eu vejo a Luana ao natural. Mas algo precisa ser transformado, algo precisa ser mudado. E é a palavra de Deus que faz essa limpeza. Você pode dar um aleluia aí? É a palavra de Deus que vai nos purificando. É a palavra de Deus que vai nos revelando quem Ele é em nós. É a palavra de Deus que vai mostrando, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Para de fazer isso, ou continua fazendo que vai dar certo, em nome de Jesus. Ou a palavra que vai te revelar que você é mais do que vencedor. É a palavra que vai te revelar que você é forte em Cristo Jesus. Ou é a palavra que vai te dizer, que vai me dizer se você está vacilando, se está tudo certo ou se está tudo errado. É a palavra de Deus, não sou eu, não é o pastor que está aqui que vai dizer para você que você está errado. É a palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. Então, por que nós temos que praticar? Para que a nossa vida seja transformada. Para que o Espírito Santo de Deus haja com liberdade na minha e na sua vida. Amém? E a partir de hoje, que a palavra do Senhor venha te purificar no nome de Jesus. Que você venha olhar para o espelho. Que você venha olhar para o espelho. Eu digo isso agora não da maneira física, como nós demos o exemplo aqui. Mas que você venha olhar para o espelho que é a palavra do Senhor. Que é a própria vontade de Deus, que é a presença do próprio Jesus, que você possa olhar para essa verdade e enxergar quem você é verdadeiramente, e enxergar quem Ele é na sua vida. Aquilo que Ele quer refletir através de você e em você. Ele quer revelar algo bom, Ele quer falar contigo, Ele quer se manifestar. Glória a Deus! E aí, quando eu permito que essa obra seja realizada na minha vida, eu não contemplo mais o homem carnal, eu não contemplo mais o homem natural, mas sabe o que eu contemplo? Eu contemplo a glória de Deus. Quando eu ouço e pratico a palavra de Deus, eu olho para o espelho e não tem mais véu, não tem mais pano tentando esconder aquilo que é transitório, você já vai entender. Quando eu olho para o espelho, quando eu tenho um contato com a prática da palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus que vai tirar todas as minhas máscaras. Eu profetizo nessa noite que todas as máscaras caiam por terra no nome de Jesus. Você está falando que eu sou mascarado? Não, Deus me livre, não quero falar não. É você com Deus, é você com a palavra, é você com a presença de Deus. Eu estou falando da minha própria máscara, da minha própria maquiagem. Pode retirar nessa noite de mim, Senhor. Quando eu tenho encontro com a palavra de Deus, eu contemplo, eu olho para ela, eu olho para o reflexo. E não vejo mais meu homem natural. Eu vejo a transformação dessa palavra na minha vida. Eu não vejo mais o homem natural, mas eu vejo o homem sobrenatural. Eu não vejo mais a mulher natural, mas eu vejo a mulher sobrenatural, espiritual. E aquele que aqui é espiritual vai entender espiritualmente o que está sendo falado nessa noite. Não tem mais rosto coberto. Quando eu ouço e pratico, quando eu ouço e executo, o nosso rosto está descoberto. Revelando Cristo em mim.
é a revelação de Cristo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Aleluia. 2 Coríntios, para terminar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 15. Não vai levar susto não, hein? Quando você olhar no espelho, vai ver algo diferente. Mas você não está entendendo, não. Quando você se olhar no espelho, se levantar, você vai ver algo diferente. 2 Coríntios 3:15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, você pode dizer todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que já tem acontecido aqui? Porque eu sei que você busca o Senhor. Você tem praticado, amém? Quem tem praticado, diga glória a Deus. Então continue praticando. Porque vai chegar um ponto que as pessoas elas vão olhar para você. E elas não vão mais ver você. Elas vão olhar para você. E vão ver a manifestação da glória de Deus através da sua vida. Elas vão enxergar algo diferente em você. Glória a Deus. Elas vão enxergar um brilho diferente. A cara totalmente descoberta. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Glória a Deus. Somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem. Como pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, com a cara descoberta, você pode se colocar de pé com a cara descoberta. Oh, glória. Sem máscaras. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque Ele conhece o interior. Ele conhece o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Ele. Fale para Ele, Senhor, eu quero estar alicerçado na rocha. E eu quero refletir a Tua glória. Refletir a Tua imagem. Refletir a Tua transformação na minha vida. Refletir a Tua grande obra na minha vida. A rocha está aqui nesse lugar. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Rocha eterna e inabalável é Ele. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando.